Olá, meus amigos, meus queridos irmãos. Vamos falar sobre a lição número 13, a parte de quarta-feira, uma comunidade de fé. Deus escolheu a nação judaica para que pudesse ser, depositária dos oráculos divinos, depositária dos oráculos de adoração. Uma nação que foi escolhida a dedo, com a aliança que Deus fez com Abraão, para que pudesse ser uma nação exemplar. Um parâmetro para que as outras nações pudessem olhar e dizer por que essa nação é tão abençoada. Porque eles servem o Deus do céu. Era essa a finalidade que Deus tinha para que se tornassem assim um povo especial. Por isso Deus disse: vocês são nação santa, sacerdócio real. Porque era essa a ideia de Deus para o seu povo. Com o passar do tempo, as pessoas se envolveram com a idolatria e perderam então esse direito de se tornarem sacerdotes e nação santa. Aí Deus então transferiu esta particularidade, esse privilégio para outras pessoas. Por isso que Deus disse que dos gentios ele iria assim transformar, iria escolher pessoas para se tornarem sacerdotes e pessoas líderes de adoração. Esse é o foco da lição de quarta-feira, uma comunidade de fé. Por isso que a pergunta número 8 pergunta o seguinte: como essa troca de funções sacerdotais dos judeus para os gentios, ele mostra a comunidade de fé que a igreja se tornaria. Vamos ver algumas passagens. Mateus, por exemplo, 28, 19, Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí então a grande comissão, batizando todas as pessoas, aqueles que crescem. Atos 26, verso 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e também aos gentios. As palavras de Pedro dizendo como ele começou o evangelismo dele. Gálatas 3, verso 28, Paulo diz: não existe judeu nem grego, não existe nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou livre, porque Cristo é tudo em todos. Ainda em Colossenses 3, verso 11, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Essa parte do último verso de 1 Timóteo 3,16 focaliza principalmente essa parte pregado entre os gentios. Isso é muito importante avaliarmos no contexto da transferência das funções sacerdotais dos judeus para os gentios. Essa mudança iria provar assim que algo universal Deus estava realizando, que era justamente o convite dos gentios se tornarem também o Israel espiritual de Deus. Tá? Ou seja, diante de Deus não existe nem judeu nem gentio. Todos são iguais e com direitos iguais à salvação. Inicialmente, os judeus tinham esse privilégio de ser o povo escolhido, mas ao rejeitarem Jesus, ao rejeitarem a manifestação da graça, então eles perderam esse direito primário e Deus então resolveu transformar o mundo numa comunidade de fé. Pergunta número 9. Quando é que essa profecia de transformar gentios em sacerdotes, em líderes de adoração, quando é que essa profecia se cumpriu? Foi na morte de Estevão ou foi no ministério de Jesus? Algumas pessoas acham que a morte de Estevão foi o marco inicial, mas na verdade a resposta quer dizer que foi no ministério do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Isaías 66, verso 21, Deus diz: e também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. No ministério de Cristo nessa terra, nós podemos perceber que essa profecia foi cumprida, porque Jesus Cristo estendeu a todas as pessoas. Primeiro ele começou pregando aos judeus, e então depois ele pregou aos gregos. Alguns gregos procuraram Jesus, e Filipe levou esses gregos até Jesus Cristo, mostrando que não havia mais parede de separação entre as pessoas. Jesus conversou com uma mulher samaritana, que era considerado, os samaritanos eram considerados gentios naquela época.
E Jesus disse, vem o dia em que nem neste monte, nem em Jerusalém, se adorará de forma real o Pai do céu, mas em espírito e em verdade, em qualquer lugar, se adorará a Deus. E dessa forma Jesus pregou para a mulher samaritana e ela entendeu. E ela foi, chamou as pessoas da cidade e Jesus os evangelizou, sem preconceito algum, mostrando que a graça de Deus estava extensiva a todas as pessoas. Tá? Paulo foi o apóstolo dos gentios, Pedro pregou aos gentios, Pedro viu quando ele pregou para Cornélio, e Cornélio recebeu a unção do Espírito Santo e começou a falar em línguas, e Pedro ficou assustado com aquilo. Não é possível, o que está acontecendo? E ele testemunhou disso diante ali do conselho de Jerusalém. Tá? Paulo se tornou o pregador dos gentios. E foi assim maravilhoso o trabalho dele. 90% das igrejas que Paulo erigiu, ou montou, ou organizou, eram formadas de gentios. Tanto que naquele tempo existia aquele grupo chamado judaizantes, que eles saíam das igrejas querendo impor aos gentios práticas da lei de Moisés, como por exemplo a circuncisão, como por exemplo a cerimônia de lavar as mãos e outras cerimônias judaicas. Eles queriam impor. Foi aí que esse problema foi levado até Jerusalém e o conselho decidiu. O Espírito Santo tomou a direção e mostrou que os gentios poderiam estar, ou seja, livres, não precisavam praticar nenhum tipo de ritual mosaico, e que eles se abstevessem de carne sacrificada aos ídolos e da prostituição. E Deus então aceitou os gentios como uma comunidade de fé. Muitas vezes nós pensamos, será que Deus vai me usar para estar falando para alguma pessoa? Aqueles que estão ao nosso redor são considerados gentios, aqueles que não conhecem. E é preciso que nós falemos de Deus a essas pessoas. Aston era um menino de 12 anos, morava numa pequena ilha da Jamaica. E ele então, uma manhã, acordou e disse, aleluia. A mãe disse, o que foi, Aston? Ele disse, acabei de ter um sonho, mamãe. E nesse sonho, Jesus estava voltando nas nuvens do céu. Ele olhou para mim e disse, você tem que dizer isso para as pessoas da sua ilha. E Aston levou mais de 500 pessoas a aceitar a verdade da volta de Jesus. Havia também um homem numa outra ilha chamado Umantu. Umantu era um senhor de idade que ele sonhou certa vez em que ele via os seus patrícios, seus conterrâneos, as pessoas da sua cidade sendo assim cozidos num caldeirão muito grande, fervente. E ele ficou apavorado com isso. Ele procurou assim saber o que significava isso. E um missionário disse, sabe o que significa isso? As pessoas que não aceitarem Jesus poderão perder a salvação e serem depois queimados no lago de fogo e enxofre. Então o Mantu resolveu falar do evangelho para as pessoas da sua cidade e levou muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. E a comunidade de fé tem crescido de forma maravilhosa. Um homem que estava num hotel dormindo, num quarto, ele teve que ceder assim uma cama de solteiro que tinha no quarto para um senhor que meia-noite procurou o hotel, estava chovendo, e só tinha essa cama vaga no quarto daquele homem. O dono do hotel foi lá e perguntou, o senhor se incomoda, já era mais de meia-noite, tem uma pessoa que quer dormir e essa cama está vaga, se o senhor quiser eu faço um abatimento na sua diária, no seu pernoite, só para esse homem não passar a noite na rua. Então o homem disse, não, pode deixar o homem dormir aí, mas diga para ele não fazer barulho que eu já estou dormindo. Pois esse homem era um adventista, entrou naquele quarto bem devagarinho, colocou as coisas dele, colocou ali o seu pijama e se deitou e percebeu que o outro pigarreou. Ele aproveitou e disse, o senhor está acordado? Eu queria agradecer ao senhor, porque eu vou sair muito cedo, vou sair umas 5 da manhã, e pode ser que não tenha chance de agradecer ao senhor por sua bondade. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, tá bom? E olha, que o Senhor Jesus deu uma bênção para a sua vida. O homem disse, o senhor é crente? As suas palavras parecem de um homem crente. Ele disse, sou adventista do 7º dia. De o quê? O que é isso, negócio de adventista? Adventista é que espera o segundo advento de Cristo. O senhor já ouviu falar no segundo advento de Cristo? Os dois homens entabularam uma conversa que foi parar, sabe que hora? Às 5 da manhã. Nem dormiram os dois. Mas o homem que cedeu o quarto disse, olha, eu fiquei interessado nesse negócio aí. O senhor me dá seu telefone, que eu vou depois procurar uma igreja na minha cidade, depois eu ligo para o senhor. Pois depois de um ano, esse homem que chegou para dormir naquela cama de solteiro, o adventista, recebeu uma ligação daquele homem que cedera aquela cama no quarto dele. E o homem dizia, muito obrigado, porque o senhor me conduziu, me falou de Jesus naquela noite. Muito obrigado, porque o senhor não sabe que bênção foi para a minha vida. Eu hoje sou diácono aqui da igreja da minha cidade. E Deus abençoe o senhor. Tá vendo? Comunidade de fé crescendo. Deus te abençoe.
possamos nos empenhar nesse trabalho de fazermos crescer a comunidade de fé que Deus inaugurou lá no tempo de Jesus, no ministério de Jesus. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela bênção de sermos teus instrumentos para a salvação de outras almas. Senhor Deus, abençoe-nos neste dia. Senhor, há pessoas que estão nas UTIs, estão preocupadas. As redes sociais estão cheias de pedido de oração. Nós, Senhor, não conhecemos o teu pensamento, nem sabemos a sua vontade, mas o Senhor sabe o que é melhor para todas as pessoas. Põe tua mão e opera, Senhor, segundo a tua boa vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela atenção nesta lição e divulgue a nossa lição por aí. Deus abençoe.